Iniciando umas análises fraco comigo, Eduardo, vou analisar as principais notícias do Flamengo nos principais sites do Brasil. Vou usar o Coluna do Fla para fazer minha análise sobre o Mengão no dia de hoje. Vamos à primeira notícia. O Flamengo tem outra atuação apática, mas acha gol no fim e empata com o Internacional pelo Brasileiro. O jogo do Flamengo foi muito ruim. É, eu, assim, na minha análise, eu acho que o treinador mexeu demais na equipe, colocando Carrascal, colocando Samuel Lino. Claro que ele tem treinamento ali para enxergar a movimentação. Carrascal tá uma qualidade base de visão de jogo, mas eu não faria uma mudança tão grande assim. Primeiro, vai ela. Tudo bem, o Emerson Real jogou um, os dois estão no mesmo nível. Na lateral esquerda, não entendi porque Ayrton Lucas não entrou no jogo. Eu acho que seria um jogo para Alexandre descansar e ter um lateral esquerdo mais agudo. Ele mudou e não colocou Ayrton Lucas. Também fiquei sem entender. A zaga, ok. O volante Araújo e Jorginho. Eu continuaria com o Eric Pulgar. Ele tomou cartão, aí no próximo jogo, suspenso, e colocaria o Everton Araújo, algo natural. Não via necessidade de poupar o Eric Pulgar, né? Já que o Flamengo vai ter 10 dias de descanso agora. Na ponta direita, eu continuaria com o Lohan, insistiria, não colocaria Carrascal para começar o jogo. Eu enxergo que a sequência de jogos poderia estar ao o Lohan mais qualidade, mais ritmo de jogo. Poupou o Bruno Henrique, pode ser por conta da idade e tal. Tudo bem, acho que o Bruno Henrique não faça 3, 4, 5 jogos sequência em meio de se lesionar. Acho que tem que guardar para o Henrique para os jogos mais importantes. É um homem decisivo, cara que mexe no jogo. Então, se você coloca a Arrascaeta, você poupa para o Henrique e põe Samuel Lino na esquerda com o Lohan pela direita, para empatar a sequência ao meio campo que vinha treinando desde a pré-temporada. E na frente preta. Aí no segundo tempo você colocaria Carrascal, colocaria Bruno Henrique, você mexeria nos volantes do Flamengo. O De La Cruz entrou muito bem no segundo tempo. Então eu manteria a constância. O treinador mudou o time, acho que pegou um pouco do entrosamento. O time pareceu um pouquinho confuso no início do jogo, errando muitos passos, não criando umas boas alternativas. E você pegar os jogos passados, quando o Chapecoense, quando o São Paulo, o Flamengo criou lances mais perigosos. Com as mudanças, o Flamengo criou muito pouco no primeiro tempo. Não fez grandes jogadas, deu até um chute Carrascal, acho ali que levou perigo, mas o Flamengo criou muito pouco. Quando entrou o Bruno Henrique, Arrascaeta, Samuel não caiu pela direita, saiu o gol de empate. Então pegou um time mais entrosado, com Pulgar e Jorginho, Pulgar saindo mais pro jogo, um meio campo mais entrosado, o Flamengo achou o gol. Eu vejo por aí o caminho do Flamengo, tá? Constância. Agora o foco será contra o Cruzeiro. Primeiro vai ter mais um jogo pelo Brasileiro, depois pelo Cruzeiro. Acho que o foco se volta pro Cruzeiro. Vamos para mais notícias para falar um pouquinho mais do jogo, mais um pouquinho do Flamengo. Vamos para a próxima notícia. Almada é prioridade? O que reunião entre Porto e agente do Luiz Henrique revela sobre o plano do Flamengo? Luiz Henrique acho que é fundamental, aquele lado direito do Flamengo não está fluindo tão bem como eu pensei. Prata machucou, Luiz Araújo machucou, Lohan pega um pouquinho pela imaturidade, mas é um jogador que tem potencial. Almada seria para reversar com a Arrascaeta, que passe que ele deu ontem pro Pedro sair na cara do gol.
e depois não ficou nervoso, tocou pro Bruno Henrique de novo, que foi calçado, e depois sobrou pro Samuel Lino, vai ser o gol. Vai vir, acho que o Amado é um jogador novo, vai ter esse tempo de adaptação que demora. O Emerson Royal ontem fez um ano do Flamengo, assim como o Saul, como outro jogador, o Samuel Lino, fizeram um ano de Flamengo, então estão aprendendo. Você vê o que o Samuel Lino jogou no passado, o que está jogando esse ano. O Emerson Royal melhorou muito o seu futebol do ano passado para esse. Então, alguns jogadores necessitam de um tempo de adaptação, e eu creio que a Almada venha para ser, no futuro, substituto do Arrascaeta. Vamos para mais notícia. De La Cruz está fora do próximo jogo do Flamengo no Brasileirão. Entrou muito bem, De La Cruz deu passe, criou jogada, fez o Flamengo ser mais ofensivo com a sua entrada. E o cartão amarelo eu achei certíssimo. O Internacional vinha em contra-ataque. Se não parasse o lance ali, com certeza o jogador do Internacional ia criar uma boa oportunidade para o Inter. Então ele foi preciso, fez a falta, sabendo que ia receber cartão amarelo. Então ele vai ficar de fora para o próximo jogo, mas para mim continua um jogador muito importante para o Flamengo. Vamos para mais notícias sobre o Flamengo. Juiz expulsa 2 Vitória no primeiro tempo e Palmeiras dispara na liderança, fez a tabela atualizada do Brasileirão. O disparo vai para 8 pontos, acho que tem muitos jogos ainda, mas assim, o investimento do Flamengo ainda não engulo. Eu não achei impedimento, olhando, dando no olho assim. A gente tem que ficar com a tecnologia, mas não sei não, acho que fica muito suspeito esse impedimento semiautomático. Já prejudicou o Flamengo contra o São Paulo, prejudicou de novo contra o Internacional, mas fica a critério. Já no jogo do Vitória, o cara deu uma culto do velada, abriu o ponto do jogador e foi sem querer. Uma coisa era a cabeçada. Você pode ver que o jogador do Palmeiras não tinha a visão da bola, não tinha domínio da bola. Ele foi para ocupar o espaço, ele levantou o braço, poderia muito bem pegar na cintura do jogador ali, não deixar o jogador passar à sua frente. Para mim seria vermelho. E o lance da expulsão também não vi uma falta. Primeiro ele estava na bola, e a sequência do jogo fez com que a trava dele pegava na panturrilha do jogador. Ano passado, o zagueiro do Palmeiras teve uma mesma entrada mais rigorosa, que pegou a perna do cara do Cruzeiro, que só recebeu amarelo. Então, esse lance lateral, um carrinho lateral, o jogador foi para travar a bola, travou a bola em primeiro lugar, e a velocidade da jogada que a perna dele tocasse, não chegou a travar a perna do jogador, por consequência eu não achei vermelho. E depois o jogador do Vitória voltado, fez o sinal, aí ele mereceu por causa do sinal, mas o jogo ficou muito marcado pelos juízes. Interpretação do juiz de um jogo para outro varia muito. Algo assim tem que ser estudado, tem que ser analisado. Ano passado o Gomes do Palmeiras deu um carrinho de frente, atingiu o jogador do Cruzeiro, que ficou lesionado por uns 2 meses, recebeu amarelo. Um lance lateral onde o jogador travou claramente a bola, e no deslizar a pé dele bateu, o cara recebeu um cartão vermelho. O Flamengo já passou por essa situação, Corinthians mesmo. O Gabriel Paulista deixou o cotovelo na cara do Jorginho pelo Campeonato Brasileiro, ninguém falou nada. Já na Supercopa, o juiz deu a expulsão do Carrascal, uma imagem que foi encontrada no segundo tempo. Falta critério para esses juízes avaliar. Um jogo pode ser um juiz marcar uma coisa, outro juiz marcar outra. E o VAR também não ajuda muito.
Vamos para mais notícias do Flamengo. Ela abre jogo sobre o momento do Flamengo, admite problema, é sobre a maneira de jogar. Os jogadores vêm da Copa do Mundo, vêm com uma carga de seleção e até entrosar, até voltar ao Flamengo afinar vai levar um tempo. Para mim, o jogo mais importante foca no Cruzeiro, vamos conseguir essa classificação que pode estar a arrumação que o Flamengo necessita. Vamos mais notícia. Jardim admite queda de rendimento de Jorginho e aponta culpado por momento ruim do Flamengo. O Jorginho veio para um momento, tá errando muito passe, sou fã do futebol dele, mas esse momento dele, ele chegou muito bem e aos poucos está se perdendo o futebol dele. Eu creio que o Flamengo tem muita opção, acho que ali como volante vai ter uma rotação maior, sendo que o Flamengo tem muito jogador de altíssimo nível que vai estar ao Flamengo uma qualidade diferente no jogo. Jorginho é um volante que via muito bem a bola, acho que esse jogo quando o Internacional precisava de um jogador que traz o passe entre a linha, um cara como De La Cruz, que entrou muito bem por causa disso, que ele conseguia quebrar a linha adversária com os passes. Jorginho é um jogador que inverte muito o jogo de uma ponta para outra, e o De La Cruz traz essa bola. Ou Paquetá seria também uma opção muito interessante contra o Internacional, porque é um jogador que infiltra muito bem, aproxima, tem velocidade. Acho que cada jogo vai pedir ao treinador uma característica diferente de volante. Então essa rotação no time para mim vai ser muito importante. Vamos para mais notícias. TZV. Tô falando muito sobre o empresário. Isso aqui eu quero comentar. Felipe Luiz fecha o Leonardo Jardim no Brasileirão. Números mostram queda de rendimento do Flamengo após troca no comando. Eu acho o passado é passado, tem que focar na frente. O que o Flamengo está necessitando para evoluir? É o Luiz Henrique, é o Amada. Ano passado o Flamengo trouxe um jogador de altíssimo nível que ia levar o Flamengo naquela reta no meio do ano para frente. Chegou o Jorginho, chegou o Samuel Lino, chegou o Saul, chegou o Emerson Real, e o Flamengo tem um AMP que conseguiu os títulos. Vamos para mais notícias do Flamengo. Flamengo festa nacional maior de Pulgar encancar média exagerada de cartões. O Eric Pulgar é um jogador que eu acho que ele pegou para ser essa fama de cara forte, firme. Então ele tem que rever o seu posicionamento, ele tem que ver as suas entradas. Quando ele foca na bola e dá o carrinho na bola, quando São Paulo, eu vi um carrinho dele na linha de fundo só na bola, aquilo ali levanta o espírito de qualquer um. Foi forte, foi firme, não deixando o jogador de São Paulo dominar a bola, chegou bem firme na bola e colocando a bola para a linha de fundo. Esse Pulgar que visa a bola é o que eu gosto, esse Pulgar que quer ser violento, não é o jogador que eu quero. Especialista em apitar desmascarar benefício ao Palmeiras no Brasileirão. Assim, para mim, o grande problema é a interpretação. Para alguns lances, a expulsão é imediata. O Carrascal na Supercopa do Brasil contra o Pidon, encontrar a imagem no segundo tempo, e ali tem uma expulsão que eu achei um lance também de movimentação. Ele foi girar e o braço pegou no rosto do jogador, não tocou corte, não deixou inchaço. O cara deixou 6 pontos no rosto do jogador e não foi nada. Assim, critérios muito diferentes de um jogo para outro. Acho que o juiz tem que ter critérios muito mais
certo? No ano passado, o Gomes deu um carrinho no jogador do Cruzeiro, que lesionou o jogador, recebeu amarelo. Um lance lateral que pegou de raspão na bandoelha, vermelho. Então, assim, eu vejo critérios muito diferentes de um jogo para outro. Então, a CBF tinha que ver isso com seus juízes, porque um jogo tal lance leva a expulsão e outro jogo, o mesmo lance parecido não leva a expulsão. E a última para fechar, Flamengo pede renovação de contrato a Pulgar, mas Volante faz contraproposta. Eu acho que o Pulgar é um daqueles jogadores que viraram ídolos do Flamengo, assim como a Arrascaeta, Bruno Henrique. São jogadores que estão no Flamengo, tentei o Flamengo, evoluiu com o Flamengo, melhorar o seu futebol dentro do Flamengo, então foi abraçado. Eu acho que é um jogador que melhora o time, entrou ontem, melhorou o segundo tempo do Flamengo. O jogador se doa muito, já ouvimos vídeos aí ele passando mal após o jogo, de tão forte a sua entrega no jogo. Então é um jogador que merece toda a valorização, na minha opinião, do Flamengo, por ser um jogador símbolo desse Flamengo de 2019. Não estava em 2019, mas eu pego a geração que vem vencendo tudo, que vem competindo desde 2019. Então, Pulgar é um dos jogadores ídolos do Flamengo, depois de Arrascaeta, Bruno Henrique, Léo Pereira. É um jogador que merece toda a valorização. Essa é a análise Fla comigo, Eduardo. Usei o Coluna do Fla para fazer minha análise. Entre lá, leia, se informe, tenha sua opinião, tenha sua análise. E até amanhã falando mais sobre o nosso Flamengo.